noite, meu nome é Edson, discípulo de Cristo, e a cada dia tenho procurado aprender mais sobre quem é o Edson e aquilo que Deus, por meio de Jesus, pode fazer na minha vida, mediante a graça e a misericórdia dele. Quanto mais eu penso em quem é o Edson, eu identifico a minha pequenez, a minha miséria, mas quando olho para a graça redentora de Cristo, eu reconheço o quanto Deus me ama e, a partir desse amor, ele realmente tem operado um grande milagre em minha vida. E eu louvo a Deus pelo Celebrando a Restauração, porque esse é um ambiente em que eu tenho oportunidade de abrir o meu coração, compartilhar, ouvir a partilha de outras pessoas e, com isso, crescer no conhecimento da vontade de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar iniciando a reunião de hoje. Então, feche os seus olhos onde você se encontra e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para, Deus, aprendermos um pouco mais do Senhor, da Tua Palavra, por esse programa Celebrando a Restauração. Te agradecemos, ó Deus, por todas as pessoas que estão participando e também, ó Deus, por todas as pessoas que terão a oportunidade de assistir essa reunião pelo canal do YouTube. Ó Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado a sabedoria para aproveitar os recursos, ó Deus, e mesmo com este problema que nos impede de estarmos juntos fisicamente, podemos, ó Pai, estar juntos por meio desse canal e continuarmos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós colocamos diante do Senhor, Deus, esta reunião e pedimos que o Senhor venha conduzir, ó Pai, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Cada partilha, cada momento, ó Deus, que for compartilhado nessa reunião, que seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos passar a palavra agora para Manu, que vai nos conduzir no momento de adoração ao nosso Deus. Com você, Manu. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém. Hoje eu escolhi uma canção, o nome dela é Deus, e como os irmãos estão vendo a letra aí, tem uma parte dela que diz que eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então, independente do que acontecer, Deus vai continuar sendo Deus. Vai continuar sendo nosso Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim um amém, somente dele mais. A Deus seja o se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Muito obrigado, Manu. Deus continue abençoando a sua vida. E a letra desse corinho, ela nos leva a refletir sobre a essência mesmo da verdadeira adoração. Louvar a Deus, exaltar a Deus quando tudo vai bem, às vezes é fácil, né? Agora, quando passamos pelas provações, quando estamos diante de situações que são contrárias àquele curso natural que a gente planejou, são nesses momentos que vamos mostrar se de fato somos verdadeiros adoradores, adorando a Deus independente das circunstâncias. Então, vamos orar mais uma vez. Logo em seguida, vamos passar a palavra para o nosso irmão Maxson, que vai conduzir o passo de hoje. Mas eu gostaria que a gente estivesse orando, né, e pedindo a Deus pela vida, né, do nosso irmão Maxson. Eu quero convidar o irmão Lázaro para nos conduzir nessa palavra de oração. Irmão Lázaro, nos conduz nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvamos o Teu nome por este momento, por esta reunião. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia que Tu nos deste na Tua presença. Agradecemos pela Tua igreja. Pedimos que o Senhor continue, Pai, usando de misericórdia para com cada um de nós. Que cada família aqui representada, Pai, seja alcançada pelo Senhor. Que a Tua palavra venha ser um instrumento vivo em nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, ser abençoado, Deus, para que tudo venha a ser feito de acordo com a Tua vontade. Toma a direção da Tua igreja nesses dias que estamos em quarentena, Senhor Deus, mas nós não estamos parados, não estamos presos, porque a Tua palavra que nos conduz. Abençoa, meu Pai, de uma forma muito especial, a família pastoral da nossa igreja, através do pastor Edson, pastor Douglas, na direção desse rebanho, Senhor Deus. Nós possamos, ó Pai, ser instrumento, Deus, a cada instante, a cada dia, nós possamos regozijar na Tua presença. E que nessa noite, ó Pai, nós possamos ser despertados, tocados pelo Senhor.
Toma nas tuas mãos nosso irmão Marcos, o Pai, que está na direção desse estúdio, juntamente com a sua família. Que ele seja alcançado, abençoado, Pai, para que tudo que ele falar nesta noite seja para honra e glória do teu nome. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos, o poder que é na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Lázaro. Irmão Maxson, a palavra está com o irmão aí. Que Deus o abençoe. Amém, pastor. Boa noite, queridos. Meu nome é Maxson. Oi, Maxson. Servo do Senhor Jesus Cristo e continuo a lutar contra as minhas dificuldades, né? Lutar contra mim mesmo, reconhecendo cada dia os meus defeitos de caráter, reconhecendo quais são os lugares onde eu tenho que evitar, quais são as atitudes que eu tenho que evitar, quais são as atitudes que eu tenho que praticar mais. E continuando a nossa temática, a gente vai continuando falando sobre ansiedade, né? Nós estamos aí já no 7º passo, mas antes da gente falar especificamente do 7º passo, que é o passo da humildade, e aí nós vamos entender o porquê que esse passo assim é chamado. Eu queria perguntar aos irmãos se algum irmão ou irmã, não precisa assim responder diretamente, mas aí, se você olhar para trás, você consegue lembrar qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, qual foi o passo que nós vimos semana passada? Porque a ideia, meus queridos, é a prática diária dos passos, né? Em cada situação específica da vida, você ter a oportunidade de aplicar o passo assim. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer um pequeno resumo rapidinho dos passos que nós vimos até chegar aqui no 7º passo, né? Eu vou pedir o pastor passar o primeiro passo aí, como se fosse uma revisãozinha. O primeiro passo é nós admitirmos, né? Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Na questão da ansiedade, se alguém luta contra a ansiedade, o primeiro passo é admitir que realmente tem essa dificuldade, é ansioso. Segundo passo, viemos acreditar que o nosso poder superior, Jesus Cristo, pode restituir a nossa sanidade. Somente Jesus, isso é um despertar espiritual, né? Somente Jesus Cristo ele tem a capacidade de nos devolver a nossa sanidade. O terceiro passo, ele diz, decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de Deus. Então, seguindo esse despertar espiritual, nós vemos o terceiro passo aí, a entrega total, o controle das nossas vidas a Deus. O quarto passo é identificar os nossos defeitos de caráter. Como é bom a gente poder olhar para dentro e saber realmente quem somos, como o pastor Edson no início, ele pontuou aí, né? Se conhecer cada dia melhor. E o quinto passo, admitimos para nós, para Deus e para outra pessoa, e aí admitimos o que? Essa real mesmo, a real essência dos nossos erros, da onde isso tem origem, né? Aquele relacionamento discipulador que é importante nós termos, ter o padrinho aí, a figura do padrinho, da madrinha, alguém para a gente conversar. E o sexto passo, dispusemos inteiramente a Deus. Sendo assim, compreendendo aí esses 6 passos que nós já vimos, continuando a falar da nossa temática da ansiedade, né? Como nós temos realmente vivido esses dias, nós temos ficado ansiosos, como que a gente tem vivido isso aí, a gente vai falar um pouquinho disso. Para vencer a ansiedade,
juntamente com os 6 passos que nós vimos aí, admitindo, né, o despertar espiritual, pedindo que Deus os ajude. E aí vem aí o 7º passo, o passo da humildade, que diz: humildemente pedimos que Deus removesse todas as nossas imperfeições. Só que eu queria que a gente pensasse um pouco, irmãos, a forma na qual nós temos, quando a gente vê a palavra humildade, né? A forma na qual nós temos chegado diante de Deus, diante dos nossos erros, dos nossos fracassos. E aí nós vamos ver a atitude de Davi. O pastor Edson ele vai colocar o próximo texto e vai nos ajudar a entender isso muito bem. Davi, quando ele foi confrontado diante de seu pecado, diante das suas imperfeições, diante da sua atitude ansiosa, Davi ele teve a seguinte atitude. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi ele teve uma atitude humilde diante de Deus. E hoje à tarde, finalzinho da tarde, conversando com o pastor Edson, ele ilustrou uma situação muito interessante. Muitas das vezes, ele deu uma ilustração da seguinte forma: uma pessoa pede um emprego a Deus. Ó Senhor, me arruma um emprego. E este emprego demora a chegar. E aí os irmãos podem ilustrar com qualquer situação que quiser. Nós vamos falar de um emprego. A gente pede um emprego a Deus, uma determinada situação, isso demora. A pessoa muitas vezes chega diante de Deus e fala: ó Deus, eu te pedi um emprego, está demorando, não chegou até agora. Eu estou vivendo essa situação porque eu estou desempregado. Não tem uma atitude de humildade diante de Deus. A pessoa ela não reconhece a misericórdia de Deus. Não reconhece quem ela é e quem Deus é. É importante a gente ter esse reconhecimento que Davi teve. Davi, ele pede misericórdia a Deus, ele pede Deus segundo a benignidade, porque Davi realmente ele conhece as suas transgressões, ele conhece os seus erros. Quantas atitudes nós temos tomado de forma ansiosa? Como temos, talvez, vivido os nossos dias de forma ansiosa, sem esperar, sem realmente confiar. E aí a gente vai pensar em cada passo que nós falamos agora há pouco, e a gente vê como que isso se encaixa, como uma engrenagem. É realmente entregar a vida a Deus, é realmente descansar no Senhor. E se a gente faz isso, independente do momento em que vivemos, se é um momento favorável ou não, Deus continua sendo Deus e está no controle das nossas vidas. Não tem necessidade de ficar ansioso, ansiosa. Mas a primeira atitude aí humilde, a gente tem que copiar essa atitude de Davi, de ter humildade de reconhecer quem somos. Chegar diante de Deus reconhecendo quem somos, o quanto de pecado nós cometemos e o quanto de bondade e misericórdia esse Deus derrama sobre a nossa vida. Pode passar, pastor, por favor. Como pedimos a Deus, né? Nessa conversa com Deus, nós vemos aí o reconhecimento mesmo aí do salmista, dizendo: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Salmo 66, 18, 19. Irmãos, nós sabemos que por nós mesmos
Nós não temos capacidade de limpar o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos diz que o coração do homem é enganoso. Mas essa oração nos ensina que nós devemos pedir a Deus realmente que nos limpe todos os dias, confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar para toda justiça. Para toda justiça. Irmãos, a outra oração que nós vemos aí é a oração do publicano, que também nos ensina muito. Ele teve uma atitude humilde. Ele reconheceu que era fraco, né? Nós precisamos reconhecer que somos fracos. A Bíblia diz em Lucas 18:13 que o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Essa é a atitude que nós devemos ter diante de Deus. E aí essa atitude do publicano, ela realmente mostra que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos a Deus, levantar os olhos aos céus. Nós não devemos chegar diante de Deus justificando a nossa ansiedade através de frases como nós falamos no início. Eu estou vivendo determinada situação porque o senhor não me arrumou um emprego, o senhor não resolveu o meu problema. Olha a situação que eu estou vivendo. Eu estou agindo dessa forma, tomando determinada atitude, porque o senhor não fez isso para mim, a bênção do senhor não chegou, eu estou vivendo um momento de dificuldade. Nós vamos querer aprender e ouvir o que Deus está querendo nos falar em todo o tempo. Por favor, pastor. Como agimos de forma humilde, exercitando a paciência em vez de buscarmos a gratificação imediata? Salmo 119:71 diz que foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. O quanto nós aprendemos nos momentos em que Deus ele permite de nós vivermos alguma situação adversa. Creio que se cada um olhar para trás de sua vida, os momentos que nós mais crescemos foi aqueles momentos em que, no nosso ver, a vida perdeu o controle. E aí nós pagamos, né, pelo preço das nossas atitudes. Mas é nesses momentos em que realmente as coisas estão fora do nosso controle, isso é muito bom, porque do controle da mão de Deus nada foge. Deus continua no controle e essa atitude só nos mostra onde nós podemos chegar com as nossas, achando que nós temos a direção de alguma coisa, o controle de alguma coisa. E esse texto ele nos ensina em tudo dar graças também. Aqui o salmista diz que foi bom ter passado por dificuldades, para que ele aprendesse os estatutos de Deus. Precisamos ter atitude humilde de deixar Deus controlar a nossa vida. Nós não temos capacidade alguma de alterar fator qualquer, de acrescentar nada a mais, um dia a mais à nossa vida. E essa atitude ansiosa que nos leva a tomar decisões talvez antecipadas, esse imediatismo dos dias de hoje, ele só tem a nos prejudicar. Por favor, pastor Edson. Nós precisamos orar acreditando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui nós vemos uma orientação de Jesus a Pedro. Passou a noite toda trabalhando, não havia pescado nada. E Jesus fala com ele: vamos voltar ao mar e você vai pescar, né?
E Pedro, interessante que Pedro quer argumentar com Jesus. Muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida como: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como a alegria do Senhor é a nossa força. Nós recebemos essa palavra e queremos argumentar com Deus e fazer as coisas do nosso jeito. Na verdade, nós queremos desobedecer a Deus, arrumar jeitinho com Deus. Eu gosto de uma frase de um determinado companheiro, ele não está aqui hoje, por isso que eu não vou quebrar o anonimato dele, mas todas as vezes que ele compartilha, mas os irmãos o conhecem, todas as vezes que ele compartilha, ele diz o seguinte, que é só ele olhar para ele ver onde que as atitudes dele levou ele. Hoje ele está recuperado, hoje ele está caminhando, mas eu aprendo muito nos compartilhar também, porque todas as vezes que eu olhar para onde as minhas atitudes, ou todas as vezes que o irmão ou a irmã levar para onde as nossas atitudes pecaminosas nos levaram, a gente tem que ouvir mais a voz de Jesus. E Pedro, ele é enfático aqui. Pedro, ele diz, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós vamos tomar posse da palavra de Jesus, deixar Jesus controlar a nossa vida, deixar Jesus ter uma atitude humilde de saber que nós, se depender de nós, não vai dar certo, e deixar Jesus mesmo tomar a direção de todos os fatores da nossa vida. Por favor, pastor Edson, pode passar. E aí, nós aprendemos também com Pedro o seguinte: Pedro poderia ter desistido ali, né, naquela noite toda passou a pescar, mas ele foi lá e persistiu sobre a palavra de Jesus. E aí o segundo ponto que nós vemos é que nós assumimos um compromisso de persistir. Não desistimos quando as mudanças que esperamos não se dão na velocidade que gostaríamos. Não desista. Assumimos o compromisso de crescermos em nossa restauração e de não retrocedermos. Nosso poder superior, Jesus Cristo, trabalhará em nossas vidas na medida do que for necessário. Enquanto deixarmos Deus agir em nossas vidas, experimentaremos a exata medida do crescimento espiritual de que precisamos. Irmãos, hoje à tarde, depois que eu conversei com o pastor Edson, eu estou meio gripadinho, então estou com o corpo meio ruim, a voz está meio ruim. Mas quando a gente tem esse tempo para dar uma parada, eu cheguei do serviço, fui pensando, e eu compartilhei o seguinte com o pastor Edson: eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que louvar a Deus. E não é porque as coisas estão indo, vamos dizer assim, bem, não, porque tem hora que a gente tem muito problema, eu estou vendo algumas situações, alguns problemas, mas eu estou vivendo um momento da minha vida de muita paz, de vendo o Senhor realmente agir na vida dos meus filhos, agir na minha vida, ver as pessoas realmente assim, querendo ouvir a gente falar desse Jesus e Deus dá as palavras certas em cada casa que eu vou, no meu trabalho. Realmente, se olhar para trás, eu consigo ver o quanto Deus me deu força para persistir para chegar até aqui. O quanto, desde que nós iniciamos nessa quarentena, e aí a temática foi só sobre ansiedade, o quanto eu fiquei menos ansioso nesse processo, o quanto eu estou quase, eu posso dizer, aí vem um estralar de dedos aí, né? Eu estou quase, meus irmãos, mas quase, vamos dizer, uns 10% de ansiedade, 90% eu posso falar: Senhor, o Senhor me restaurou. Eu não estou andando preocupado com nada, eu estou deixando Deus conduzir minha vida. Porque eu percebi que isso só estava me fazendo sofrer. Eu percebi que isso só estava me deixando nervoso dentro da minha casa. E aí você começa a aproveitar mais um abraço do filho, um abraço da esposa. São situações que a gente tem que realmente deixar o Senhor conduzir.
aproveitar mais a gravidez da minha esposa, a neném já quase nascendo aí nessa correria do dia a dia, quando você vê já nasceu. São situações que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos assumir o compromisso de crescermos em nossa restauração. Não é interessante que a gente chegue no 12º passo e não evoluímos em nada. Agora nós temos a oportunidade de chegarmos no 12º passo e realmente ainda continuarmos da mesma forma, iniciar o primeiro com esse desejo de crescimento na restauração e no conhecimento do poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pode passar, pastor, para a nossa pergunta. Tem mais um texto aí de Filipenses 3, 13, 14, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aí, eu vejo que nesse texto aí nada tirava o foco do apóstolo Paulo. Perseguições, riqueza, prosperidade, coronavírus, nada tiraria o foco do apóstolo Paulo aí, nada tirou o foco do apóstolo Paulo aí. Nós devemos ter essa mesma atitude. Entender realmente qual que é o nosso alvo. Nós temos que mirar no lugar certo. E o alvo é servir a Jesus. O alvo e o prêmio é essa vocação de Deus mesmo em Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós somos restaurados por Cristo. É aproveitar realmente essa oportunidade que temos nos dias de hoje. Como a irmã no início pontuou aí, né, que ela fez um convite para uma pessoa participar do Celebrando a Restauração. É ter essas oportunidades e aproveitar. Parabéns, irmã, por essa atitude. Que Deus ele continue nos fortalecendo. Nós vamos para as nossas perguntas. Pergunta-chave. A humildade é um excelente remédio contra a ansiedade. De que maneira eu posso aplicar esse remédio em minha vida? Agradeço muito pelo silêncio dos irmãos, peço desculpa pela forma que nós aplicamos hoje. Que Deus restaure nossa saúde, como tem feito, as nossas vidas e a vida dos irmãos aí. Obrigado pelo silêncio. Obrigado pela partilha. Deus continue abençoando a sua vida. Bem. E foi um momento muito oportuno para a gente crescer. E agora nós queremos dar oportunidade para os irmãos, pensando nessa pergunta, uma vez que nós entendemos, né, podemos usar essa figura da humildade como um excelente remédio contra a ansiedade. Agora, como aplicar, ou como tomar este remédio, né? Às vezes nós sabemos até o remédio que temos, mas não sabemos como aplicá-lo à nossa vida, né? E então queremos dar essa oportunidade, os irmãos terão a oportunidade então para compartilhar. Como de sempre, só dá um sinal, eu vou abrir o seu microfone e você poderá compartilhar. Qual vai ser o primeiro? Adilson, pode falar. Boa noite, eu sou o Adilson. Oi, Adilson. Eu, essa semana, ouvindo palestra, aí eu vou usar um exemplo do palestrante que encaixa direitinho aqui no exemplo da pergunta que o Marcos fez aí sobre a humildade. O exemplo que eu vi, a ilustração é a seguinte: o palestrante ele falou sobre uma árvore chamada carvalho, falou sobre o bambu, rio e um vinho muito forte. Carvalho, só para poder a gente conhecer, eu fui pesquisar, é uma árvore que vive até 1000 anos. E ela resiste à tempestade, ao vento forte
e quanto mais chuva, mais ela cresce. Também, nessa ilustração, ele falou sobre o bambu. O bambu, ele existe há mais de 65 milhões de anos. E nós conhecemos o bambu, que é um vegetal frágil, né? Porém, a ilustração é da seguinte forma. Deu um vento muito forte, esse carvalho estava plantado à beira do rio, e lá próximo também tinha o bambuzal. Aí, o vento forte, o carvalho resolveu resistir esse vento, essa tempestade. Ele não resistiu e tombou e foi levado pelas águas do rio. O bambu, por sua vez, ele inclinava, chegava quase a encostar no chão e depois voltava novamente quando a tempestade passava. Depois ele voltava novamente a tempestade, o bambu inclinava e voltava. Moral da história. O vento forte, isso eu vou ilustrar como a ansiedade na minha vida no passado. Eu tentava resistir, e só estava sendo derrotado pela vendaval, que estava, cada vez que eu queria mais ficar livre da ansiedade, mais eu era derrotado. A partir do momento que eu resolvi mudar e colocar as minhas mãos no poder superior, que é Jesus Cristo, a minha vida, aí as coisas começaram a mudar. Aí eu comecei a agir como um bambu. O que acontece? A ansiedade, às vezes, ela vem me pegar, aí eu deixo ela passar e volto. E quando, ilustração do bambu também, que quando ele volta apontando para cima, mostrando para os céus. Então, faz sempre a gente lembrar o nosso poder superior, Jesus Cristo. É isso que eu queria compartilhar. Obrigado pelo silêncio. Obrigado pela partilha, irmão Adilson. Qual o próximo? Só dá um sinal para mim aí, para que eu veja. Maria Isabel. Eu gostaria, pastor, que o senhor colocasse de novo a pergunta aí. Sim. Por favor, pode ser? Aí está dando para ver, Maria Isabel? Espera aí. Aí, primeiro tem uma afirmação: a humildade é um excelente remédio contra a ansiedade. E de que maneira eu posso aplicar esse remédio em minha vida? Posso tirar aqui, Maria Isabel? Isso. Não, é que eu estava, assim, a gente estava outro dia, eu e Lourdinha conversando, a gente estava falando sobre o tanto que nós somos pequenos diante de Deus, e eu acredito que para entender realmente e diminuir a ansiedade através da humildade, seria esse reconhecimento que nós somos muito pequenos para resolver todos os problemas e que nós somos muito dependentes de Deus. Então, a gente vai confiar mais nele e acho que a ansiedade vai diminuindo. Obrigado pelo silêncio. Obrigado pela partilha, Maria Isabel. Outra pessoa, só dá um sinal. Tânia? Pode falar, Tânia. Hoje eu sou só ouvinte. Ok. Obrigado pelo silêncio. Mas mesmo assim eu gostaria de falar. Eu não posso ficar calada, não. Aqui, realmente, a humildade é um passo fundamental para que a gente possa, né, admitir a nossa ansiedade. Então, assim, é o ponto-chave, humildade. Eu ter humildade de chegar e falar, confessar os meus defeitos, né, para Deus, uma pessoa querida, falar com Deus, igual Davi falou, né? Tenhas misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Então, a humildade é a gente admitir, a gente não calar,
né? Ter a humildade de falar, eu pequei, eu sou ansiosa, isso está me fazendo mal. Então, o ponto-chave é a humildade. Vamos ser humildes para admitir o que somos. E não esconder, porque a humildade é tudo na vida. Obrigada pelo silêncio. Obrigado pela partilha, Tânia. Deus abençoe. Amém. O próximo, só dá um sinal aí para que eu possa ver. Pode, Maxson. Eu queria compartilhar com os irmãos o quanto que esse processo ele é diário, né? E ele vai só aumentando. Amanda, nós engravidamos aí, né? Aí vai que a Amanda engravidou, nós engravidamos. E aí a neném tá chegando aí, eu reservando um dinheiro para comprar as coisas do bebê, né? Mas, e aí pensando, né? A gente começa a fazer conta, que é o que a nossa humanidade faz. A nossa essência, querer tomar controle das coisas. E aí, nesse processo, eu falei, ó, no tempo certo as coisas vão dar certo, Deus está no controle. E aí a Amanda, semana passada, ela cismou de dar umas voltas aí, entregando uns negócios que ela tá vendendo aí, né? Uns queijos. Aí eu fui com ela. Nessa ida com a Amanda, pastor, é o que eu queria compartilhar, e aí eu louvo a Deus por isso, pelo carinho de Deus com a nossa vida. Cada casa, a gente chegava e entregava o queijo. Aí, nessa casa, vinha um bebê conforto. Aí eu ia para outra. Eu ia para casa, dava um queijo, aí ganhava a banheira. Eu ia para outra, ganhava o chiqueirinho. Aí eu falei, eu vou viver só de queijo. Eu sei que eu ganhei, em uma semana nós ganhamos 2 berços. E aí nós já direcionamos ganhamos bebê conforto, chiqueirinho, um tanto de negócio para as crianças. Mas, assim, a gente vê a ação de Deus, sabe? Tudo novo. E aí Deus demonstra para a gente realmente esse cuidado com a gente. E nada que foi que a gente saiu pedindo, não. As pessoas foram perguntando e a gente foi sendo abençoado mesmo, sabe? Então, assim, você vê que Deus, nas mínimas coisas, Deus ele cuida da gente. E não precisou ficar ansioso para isso. Só que isso é um processo, né? É um processo que eu vejo que a gente vai evoluindo, vai abrindo para Deus. Ó Deus, eu tenho essa demanda aí para minha vida, me ajuda. Então, assim, eu louvo a Deus muito por tudo que Ele tem feito na nossa vida aqui em casa. Obrigado pelo silêncio. Obrigado pela partilha, Max. Mais alguém quer compartilhar a sua resposta aí? Tânia? Tem que abrir seu microfone, Tânia. Eu estou vivendo essa situação com a minha filha Jéssica, porque por causa dessa coronavírus aí, o trabalho dela está sendo ameaçado. Então, ela está muito ansiosa, sabe? Com medo. Então, assim, eu tô sendo um instrumento de Deus na vida dela para estar amenizando a situação dela. Jéssica, o que tiver que ser, será. Lança essa ansiedade sobre Deus, que Ele vai cuidar. Então, assim, o que eu tô aprendendo aí no Celebrando, eu estou passando para ela. Eu até falei com ela, se você quiser, eu mando para você o Zoom para você assistir. Então, assim, é muito bom a gente aprender e passar para outra pessoa, né? Passar para frente, que a gente vê que a pessoa está sofrendo a mesma coisa que a gente passou, aquela ansiedade louca, né? Aquele nervosismo. Então, assim, eu tô caminhando com ela nisso aí, sabe? Eu falei, mãe, mas eu tenho que pagar, o João não vai aguentar pagar aluguel. Eu falei, não interessa, Deus vai cuidar de tudo. Se Deus permitir que você seja mandado embora, Ele não vai falhar com vocês. Então, assim, sabe, eu achei muito interessante, porque eu, uma pessoa
se dizia tão ansiosa, eu poderia ficar junto com ela, né? Mas Deus está me dando a sabedoria e o discernimento de estar passando para ela o que eu estou aprendendo no Celebrando, sabe? Então, assim, eu me sinto muito grata a Deus, eu me sinto muito feliz por eu estar podendo ajudá-la nesse caminho que ela está enfrentando, sabe? Mas eu creio que Deus tem o melhor para a vida deles, né? Dela, do marido dela. Então, assim, o marido dela é uma pessoa muito tranquila, ele fala com ela também, se tiver que ser, será, e que Deus está trabalhando, né? Então, assim, eu louvo a vida, de novo eu vou falar, eu louvo pela vida do pastor Edson, né? Pela igreja, da primeira igreja batista, que me encaminhou para esse Celebrando, porque através desse Celebrando eu estou podendo ajudá-la. E pode vir mais pessoas que eu possa ajudar também, né? Com a experiência que eu estou tendo com vocês. Né? Não deixei de ser ansiosa, não. Porque ontem foi meu aniversário e eu fiquei 3 dias com dor de cabeça até chegar ontem, no aniversário, entendeu? Aí, sim, mas assim, confiante que tudo ia dar certo, E, então, é assim que a gente vai caminhando. É um processo. É igual o menino aí falou, o queijeiro aí falou, é queijo que você vendeu, né? Que Deus ele é tão maravilhoso que ele encaminha as coisas, a gente nos lugares certinhos, entendeu? Igual ele foi vender o queijo, Deus, né, providenciou. Deus já sabe do que a gente precisa. Então, não tem necessidade de a gente ficar ansioso. Somos seres humanos, ficamos ansiosos, sim, mas nós temos um Deus que pode nos livrar dessa ansiedade. Então, eu estou muito feliz por isso e louvo a Deus. Obrigada pela partilha. Não, pelo silêncio. Obrigado pela partilha, viu, Tânia? Muito bom. Essa questão de como aplicar o remédio, né? Isso é algo que me incomoda muito também. Principalmente a gente que assume aquela responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho que realmente é o poder de Deus, que tem poder para trazer paz ao nosso coração. E, de repente, até essa questão da ansiedade, às vezes, na minha vida, ela se torna um pouco realmente prejudicial, até mesmo quando eu tenho que cumprir o ministério. E aí eu fico perguntando, Deus, como aplicar isso na minha vida? Porque eu simplesmente estou cumprindo a vontade do Senhor e, de repente, essa ansiedade eu percebo que ela está tirando um pouco a minha qualidade. Eu poderia fazer isso de maneira mais leve, mais tranquilo, mais alegre, e aí eu não consigo. Então, essa pergunta me incomodou muito. E dos textos interessantes foi aquele que foi mencionado aí, que fala assim, o salmista dizendo, foi bom eu ter sido afligido, porque foi uma forma de aprender os teus decretos. Então, é interessante que cada vez que eu deparo com essa fraqueza, com essa ansiedade, eu vou aprendendo mais ainda a importância de depender mesmo de Deus, entender que Ele não depende da minha capacidade para fazer o que Ele já tem como propósito de fazer. E assim, aos poucos, nesse processo de ser afligido, eu tenho a oportunidade de aprender mais a palavra de Deus. Então, tem sido uma forma de aplicar esse remédio à minha vida. Mas é um conta-gota mesmo, ele não é aquele negócio que chega e resolve tudo, mas aos poucos a gente vai experimentando esta graça e desfrutando do reino, do poder de Deus na minha vida. Então, eu agradeço aí pelo silêncio. Obrigado pela partilha. Mas alguém quer compartilhar? Só dá um sinal aí, gente. Quem ainda não falou? Lázaro? Isso. Pode falar, Lázaro. Boa noite, irmãos. Então, eu quero compartilhar, pastora,
em cima dessa palavra do irmão Marcos, né? Eu já tenho compartilhado sempre nas reuniões da minha ansiedade antecipada, essa preocupação com o amanhã, com as coisas que tem que acontecer de imediato. Eu hoje tive uma experiência, eu não passei bem a noite, e tinha um compromisso em Curvelo, para ir a Curvelo, né? Então a Ana disse, não vai não, fica em casa, que é negócio todo. Eu tinha responsabilidade com o cliente. Eu fiquei tão ansioso, eu falei, não, eu vou, né, porque eu tenho um compromisso, preciso de ir para, ou seja, cumprir aquilo que, né, confiando em Deus. Porque Deus tem suprido sempre as minhas necessidades, as nossas necessidades em casa, né? E eu fui pela misericórdia, quer dizer, com a humildade de Deus, saber que Deus estava ali me protegendo, me guardando, e que Ele iria dar a solução para o problema. E graças a Deus, eu visitei os meus clientes que tinham que visitar, Deus abençoou que eu consegui obter aquelas vendas, né? E cheguei agora à tarde, e a ansiedade que eu estava pela manhã se transformou em bênção, porque Deus, Ele me usou de uma forma muito especial, né? Porque viu que eu tinha necessidade e a minha ansiedade não é de ficar em casa, é de partir logo e ir em busca do pão. E Deus foi comigo, me trouxe, realizei as vendas necessárias que tinha que ser feito e para a honra e glória do meu Deus estou aqui alegre, feliz e aquela preocupação, a ansiedade passou. Então, eu só louvo a Deus porque Deus tem me dado uma sustentabilidade de ir e voltar debaixo da proteção dele. Obrigado pelo silêncio aí. Obrigado pela partilha, irmão Lázaro. Mas alguém, gente, tem a oportunidade de falar se quiser. Só dá um toque aí. Se não há, nós vamos, então, finalizar a nossa reunião. Creio que foi um momento muito oportuno para o nosso crescimento. Cada partilha, os irmãos que tiveram a oportunidade de participar, de ouvir. Então, agradeço também pelo silêncio de todos aqueles que ouviram com atenção. O Celebrando tem essa característica. Nós agradecemos pelo silêncio, porque nós temos o desafio de silenciar a nossa mente quando alguém está falando. Então, a gente tem esse aspecto de agradecer pelo silêncio e agradecer também por aqueles que sentiram o desejo, né, e compartilharam algo que estava aí no íntimo do seu coração. Então, nós vamos orar, finalizando o nosso momento do Celebrando. Depois eu vou liberar os microfones para aquele nosso momento, né, de compartilhar um pouco também, despedir, né, falar um pouco do frio, né, de como está aí na sua região. Hoje nós não temos pessoa muito distante, não, que Luiz, que estava em Pouso Alegre, não apareceu hoje, mas parece que está todo mundo na nossa região aqui mesmo. Mas mesmo em Sete Lagoas, nós temos regiões assim que são mais frias. A Tânia está em BH também, né, Tânia? Então, a Shirley vai orar para a gente. Pode aproximar aqui, um pouco mais para... A Shirley está um pouco mais escondidinha aqui, para ficar do frio. Vai pedir para ela estar orando, né, agradecendo a Deus pela reunião, por aquilo que a gente teve a oportunidade de aprender hoje sobre a humildade como um excelente remédio contra a ansiedade. E que Deus mesmo nos dê sabedoria para aplicar este remédio em nossa vida. Então, pode orar para a gente. Ó Deus, muito obrigada, ó Pai, por essa reunião, ó Deus, mais uma vez. E a restauração, ó Deus, vem estar se fazendo em cada vida aqui presente, ó Pai. Principalmente, ó Deus, sobre esse tema que estamos tratando, ó Pai, sobre a ansiedade, que é algo que aflige, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, de uma maneira ou de outra, ó Deus, nós sentimos, ó Deus, às vezes, essa ansiedade, ó Pai, devido às circunstâncias que vivemos, ó Deus.
E que o Senhor, Pai, vem estar nos dando força, sabedoria, Pai, para que nós venhamos ter humildade, Pai, de colocar tudo diante do Senhor, de saber que o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, para que isso venha ser o melhor remédio, Deus, para a nossa ansiedade. Ó Deus, trate as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, deixar tudo, ó Pai, todo o nosso fardo, o Senhor, Deus, carregar. E nós sabemos, ó Deus, que com o Senhor, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai, e tudo se torna mais leve, ó Pai, mais fácil, ó Deus, estarmos enfrentando as lutas e as dificuldades do dia a dia. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de ter nos dado, estarmos aqui, e esse momento aqui também de comunhão, que a gente pode ver, ó Pai, alguns irmãos. Muito obrigada, Deus, por esse meio, essa tecnologia que o Senhor colocou também para a gente poder estar junto. Mesmo nesses tempos que a gente tem vivido, Pai, está cada um na sua casa. Muito obrigada por tudo. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.